teve um tempo em que eu me via imersa no mundo do modo fazer, de estar o tempo inteiro querendo fazer alguma coisa, de acordar pulando da cama já para poder estar pronta para a vida que me esperava. E aquele modo do piloto automático fazia com que o tempo passasse muito rápido, é verdade. Mas havia um sentimento meio que de vazio, uma incompletude, algo faltando, né? Porque a espera pelo final de semana, pelo feriado, pelas férias, para poder ter um descanso, digamos assim, e poder me sentir viva, me sentir vivendo, me sentir com prazer diante da vida, era algo muito frustrante, porque o que acontecia? Quando chegava esses momentos, eu não conseguia relaxar a ponto de ficar de fato plena, porque eu estava tão imersa num mundo louco, caótico da minha forma de ver, de sentir a vida, de fazer as coisas tão em piloto automático, que eu não conseguia aproveitar o tempo, entre aspas, livre para de fato viver em plenitude. E aí foi um período que eu comecei a estudar um pouco, buscar um pouco algo que me pudesse fazer, eu vou chamar de despertar para o que de fato faz sentido na vida, o que de fato que traz alegria, no sentido mundano da coisa, inicialmente, né? Então eu encontrei um livro, que era um livro de Mindfulness, falava da importância de você estar presente no aqui e no agora. Isso já tem uns 10 anos que eu encontrei esse livro. E eu tive a oportunidade de, à medida que ia lendo, de realmente ir aplicando na minha vida. Então, no começo era uma coisa meio que forçada, porque não era uma coisa habitual, cotidiana para mim, de estar me colocando no momento presente, de, por exemplo, ao tomar um banho, sentir água no corpo, em momentos que eu me percebi agitada, de dar uma pausa e perceber a minha respiração, focar na minha respiração, ou de, durante uma conversa com alguém, ao invés de estar escutando para responder, estar escutando na plena presença, de para o coração aberto entender, compreender, realmente ouvir quem está lá conversando comigo. Então, assim, essas pequenas diferenças na minha forma de agir na vida me ajudaram a cultivar algo que para mim é hoje fundamental para o sentimento de realmente de plenitude na vida, que é a gratidão. Então, estar presente no aqui e no agora, no meu caso em específico, me ajudou a cultivar um sentimento de gratidão. Porque mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos difíceis, quando eu estava na lucidez da minha consciência e conseguia de fato me ancorar no agora, era como se o sofrimento ele reduzisse ou passasse até não existir, né? Tem uma equação que uma vez eu li ou escutei alguém falando, não lembro mais, que dizia que o sofrimento é a dor com a resistência. Então, quando você está no momento presente, aceitando o que está acontecendo, você tira dessa equação a resistência, então o sofrimento ele não acontece. A dor pode até estar lá, mas o sofrimento ele não acontece. Então, essas práticas de mindfulness, elas passaram a se fazer muito presentes na minha vida. Terminei enveredando pelo caminho da pós-graduação, aí fiz mestrado, depois o doutorado com práticas de mindfulness, estudando mindfulness. E hoje faz parte do meu cotidiano, não digo que o tempo todo, porque como qualquer ser humano, eu estou aqui vou ter muitos momentos em que eu vou falhar, vou errar, vou esquecer, enfim, né, vou ficar chateada, vou entrar no modo do piloto automático, mas quando na lucidez da minha consciência, o máximo de vezes possível, essas práticas, esse ancoramento no aqui e no agora se faz presente. Então, buscar apreciar pequenas sutilezas da vida, apreciar um café da manhã em casa, tentando não ficar naquela expectativa do que virá depois, né? Mas aproveitando, degustando, olhando um filho
como se fosse a última vez que você fosse vê-lo ou a primeira vez que você o está vendo. Claro que sem sentimento de nostalgia ou de despedida, mas com sentimento de gratidão por ter, né, aquele filho lá, ou encontrar um amigo e sentir a plenitude daquele encontro, e mesmo realizar um trabalho e ter aquela gratidão por estar lá, tendo a oportunidade de trabalhar, mesmo com a rotina, às vezes muito repetitiva, mas encontrar alegria nessa repetição, se sentir fazendo parte da engrenagem da vida, sentir que o seu trabalho tem uma utilidade, que você está ajudando a vida a acontecer. Nem sempre isso é possível e tudo bem, a gente também tem que aceitar quando não estamos o suficientemente conscientes para apreciar isso, faz parte, aí entra a questão da autocompaixão. Mas sempre que possível, buscar resgatar dentro de si essa sensação. Eu me lembro que teve um período da minha vida que eu trabalhei numa outra cidade e eu ia de van para essa cidade, né? E a van me pegava, mas pegavam várias outras pessoas também, vários outros profissionais. E às vezes a gente passava muitos minutos rodando na cidade antes de ainda pegar a estrada para poder chegar no trabalho. E acordávamos muito cedo, porque a van tinha dias que me pegava de 4h20 da manhã, né? Então eu chegava em casa quase 10 da noite e saía de casa de 4 e tanto da manhã. Eu saía, não via meus filhos, voltava, não via meus filhos já estavam dormindo. Saía, eles estavam dormindo, voltava, eles estavam dormindo. Então eram 2 vezes por semana que eu fazia isso, mas eu fiz as contas, foram acho que ao longo dos quase 4 anos que eu fiquei lá, meses que se for somar, que eu não vi meus filhos nesse período da infância deles. E aquilo me angustiava, confesso, e principalmente porque existia uma comoção geral das pessoas que estavam lá naquela mesma situação, de uma insatisfação. E eu lembro que eu comecei a ficar, eu vou chamar contaminada, mas eu me permiti entrar dentro daquela energia do descontentamento, da chateação de ter que estar pegando estrada, de ter que estar viajando. E aí algo fez com que de repente eu tivesse um insight. Mesmo eu já estando dentro das práticas de Mindfulness, eu confesso que eu fui roubada de mim mesma por um tempo nesse período em que a insatisfação ela perdurou, ela preponderou comparado ao sentimento de gratidão. E aí eu me dei conta disso e aí eu pensei, não posso continuar assim, senão a minha vida vai ser uma vida ruim. Eu vou estar indo trabalhar insatisfeita, por mais que eu busque dar o meu melhor no meu trabalho, eu não vou estar plena. Então eu preciso de mudar a minha forma de ver. E aí eu comecei a utilizar esses momentos de viagem para ser momentos de solitude e momentos de satisfação. Então de manhã cedo eu aproveitava para ver o nascer do sol, mesmo dentro da van. Eu aproveitava que eu estava sozinha, só eu acordada, para fazer uma oração no silêncio, fazia uma prática de respiração. Na van eu aproveitava para cochilar antes de chegar no trabalho, mas quando acordava assim ainda na estrada aproveitava para olhar a natureza, aquela natureza exuberante. Eu comecei a fazer essas práticas. Lá no meu trabalho eu tinha a sorte de ter uma janela que ao final do dia eu chamava de dança dos pássaros. Tinha uma árvore e uns passarinhos que ficavam cantando lá ao redor da árvore. E eu pegava um cafezinho e aproveitava para bebericar o cafezinho vendo a dança dos pássaros, porque nesse período eu já tinha terminado de atender meus pacientes, né? E na volta para casa eu tinha uma música que eu gostava muito de ouvir e eu coloquei essa música como um marco do final do dia. Então quando eu entrava na van para ir para pegar a estrada, eu olhava para o céu e eu colocava aquela música como uma sensação de triunfo, de que concluí o dia, de que fiz o meu melhor e que estava agora voltando para a minha casa, para o meu apartamento. E aquilo começou a me preencher de um sentimento tão profundo de alegria, que trabalhar, mesmo ficando longe dos meus filhos, mesmo tendo que ficar rodando na van, mesmo tendo que acordar cedo, muito cedo, para pegar a estrada, tudo isso começou a não ter mais importância, sabe? Eu de fato estava me sentindo feliz nesse movimento.
E pelo tempo que eu precisei de fazer esse tipo de trabalho, a partir do momento em que eu me coloquei na posição de que eu precisava de encontrar dentro de mim a alegria que existe no que eu estava fazendo, as coisas se transformaram para mim. E é isso. Eu queria deixar aqui esse relato para vocês, porque a gente às vezes está tão imerso numa rotina, num piloto automático, que a gente esquece de ver tanta coisa maravilhosa que a gente tem. E sejamos então pequenos coletores de coisas boas, porque são essas coisinhas pequenas que parecem insignificantes, que vão nos abastecendo de uma pequena energia, de um pouquinho de energia, para que a vida comece a fluir de uma forma mais leve. E a partir dessa leveza a gente encontra dentro da gente uma alegria que vem de Deus, uma satisfação e uma plenitude que vem do alto, e que às vezes a gente esquece pelos distratores externos e por não nos darmos conta de que nós somos a essência. Então a gente se confunde com o que tem do lado de fora e tudo parece não fazer sentido. Espero que possa trazer algo de bom para vocês esse meu relato. Um abraço, paz e luz.